Por que as crianças pequenas gostam de histórias com gestos? Olá, eu sou Ana Flávia Basso do Educar com Histórias. Em outubro do ano passado eu fiz um vídeo, na verdade uma super aula sobre histórias com gestos. Nele eu destaquei a importância das mãos e dos gestos dos educadores, especialmente aqueles que contam histórias. Mostrei também como os nossos gestos são imitados pelas crianças e como a gente tem que cuidar deles. E quanto mais a gente tem consciência dos nossos gestos cotidianos, feitos no dia a dia, melhor a qualidade dos nossos gestos na hora em que a gente está contando histórias com gestos para as crianças. Não deixe de ver esse vídeo, eu vou deixar o link por aí. Hoje nós vamos continuar com o tema das histórias com gestos, mas ao invés de enfocar nos gestos dos educadores, eu quero trazer aqui para o nosso centro de observação as mãos das crianças. Desde a mãozinha de um recém-nascido até aquela mãozinha de uma criança que tenta imitar os nossos movimentos enquanto a gente conta uma história com gestos. A partir do seu nascimento, o bebê passa grande parte do tempo deitado. E é a partir dessa posição que ele tem a possibilidade de se exercitar e de coordenar o movimento dos olhos, cabeça, tronco, braços e pernas. Os movimentos caóticos e descoordenados do início da vida gradualmente vão dando espaço a movimentos mais controlados, de exploração e domínio do corpo. Os dias passam até que, ao se movimentar, o bebê percebe as suas mãos que passam diante de seus olhos. É como se dissesse: essas mãos são minhas. E assim as mãos tornam-se o primeiro brinquedo da criança. As mãozinhas se tocam, vão à boca, pegam os pés, ajudam a se virar, a rastejar, rolar, sentar, engatinhar e se levantar para chegar à posição ereta. Pronto, agora as mãos estão livres da locomoção e trazem o mundo até a criança para que ela possa conhecê-lo e experimentá-lo, inclusive com a boca. Com as mãos a criança brinca, explorando movimentos de empurrar, puxar, coletar, segurar, pendurar, manipular objetos. As mãos dão suporte ao corpo para que a criança possa se desenvolver plenamente, interagir e construir objetos cada vez mais elaborados. Com as mãos, a criança aprende as ações cheias de sentido que são úteis à sua sobrevivência e ao futuro. Aprende a ter autonomia e a cuidar de si. Aprende a cuidar do outro, seja ele humano, animal, planta, pedra ou coisa. Também se expressa com as mãos, conhece os primórdios das diferentes linguagens artísticas e mostra com as mãos as mais variadas emoções. Com as mãos, a criança vai ao encontro de outro ser humano. E pelo exemplo, a criança é capaz de cuidar, de amar e ter gestos de gentileza. Como a gente pôde ver, as nossas mãos têm várias funções ao longo da nossa vida. No bebezinho, essas mãos são brinquedos, são uma grande descoberta, e essas mãos também ajudam na locomoção, desde um rastejar, enrolar para dar apoio e se sustentar, engatinhar. E depois essas mãos, quando a criança consegue ficar em pé e andar, elas ficam livres
para explorar o mundo de outra maneira e agora elas podem atuar e conhecer as coisas desse mundo de outra maneira, com uma outra qualidade. Essas mãos também nos ajudam na nossa alimentação e na nossa higiene diária. E as mãos são grande parte da nossa expressão individual. A gente pode se expressar com os olhos, com a voz, com todo o corpo, mas as mãos elas vão. Quando a gente vê um cachorrinho, filhotinho, o nosso impulso de tocar, ele acontece através das mãos. Quando eu vou abraçar alguém, quando eu vou acariciar e tocar alguém, as mãos são agentes ativos nesse momento em que eu vou ao encontro do outro e do mundo. Através das minhas mãos, eu me expresso e conheço o mundo. As mãos possibilitam trocas, de dentro para fora e de fora para dentro, de mim para o mundo e do mundo para mim. Nós sabemos que a criança de primeiro setênio, do 0 aos 7 anos de vida, ela aprende essencialmente pela imitação e ela também é puro movimento, ela está tomando posse da sua corporalidade. A gente observa que até os seus 3, 4 anos, qualquer movimento exterior chama a atenção da criança, seja um brinquedo em movimento, um colega ou o educador. Com isso, a gente vê que uma história contada com gestos chamará a atenção da criança com muito mais facilidade e força do que uma história simplesmente contada com a nossa voz. Para a criança até os seus 3, 4 anos, o movimento impulsiona a atenção também. O movimento atrai a atenção da criança pequena. Quando eu, uma educadora, um ser humano, faço movimentos para a criança, conto uma história com gestos, eu atuo diretamente na capacidade imitativa na criança, que é uma habilidade natural para ela. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer esse impulso imitativo na criança. Assim, ela deixa de ser uma mera espectadora da história e faz os movimentos comigo, desenvolvendo também as suas habilidades corpóreas. É por isso também que contar histórias com gestos é muito melhor para o desenvolvimento das crianças do que contar uma história usando dedoches ou fantoches. Claro que o movimento da minha mão com dedoche ou fantoche atrai a atenção da criança, porque a gente viu que é um movimento. Mas com o dedoche e o fantoche, a criança ainda é apenas uma espectadora. E se eu quero fortalecer a capacidade imitativa dela, eu posso trazer movimentos, gestos para ela imitar. E assim eu atuo nas duas frentes, na atenção e na capacidade imaginativa. As histórias com gestos são um sucesso entre as crianças de 2, 3, 4 anos. Elas adoram, se envolvem e participam com muito mais facilidade. Agora, as crianças mais velhas, de 5, 6, 7, elas já precisam de histórias mais complexas, né? Então, a gente pode usar essas aberturas, essas introduções com gestos para chamar a atenção delas, para facilitar a concentração e depois a gente vem e conta uma história mais elaborada. Agora eu vou sugerir um exercício para você fazer ao longo dos próximos dias para despertar o seu olhar. Eu gostaria que você observasse as mãos das crianças com as quais você convive, ou pelo menos a mão de uma criança. Observe os detalhes físicos dessa mão, a palma, os dedinhos, a unha, o tamanho. E depois observe essa mãozinha em movimento, como ela gesticula, que movimentos ela faz, né? Então, a mão, número 1, descrever essa mão, como é a pele, a cor. E depois observar essa mão atuando no mundo. No próximo vídeo, eu vou trazer dicas de como criar histórias com gestos. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e de compartilhá-lo até que ele chegue às pessoas certas. E eu tenho também uma última perguntinha. Qual é a história com gestos preferida das suas crianças ou dos seus alunos? Eu vou adorar saber. Então, vamos contar mais histórias?